Hoje nós vamos falar sobre a prática número 2, medida de atividade da enzima peroxidase. Componentes do grupo: Maria da Graça Yankee Mendes, que sou eu, Natália Fernandes, Rafaela Vaila Pereira e Stephanie Fernanda Rodrigues. O objetivo dessa aula prática foi obter a peroxidase tendo como fonte enzimática a batata inglesa, avaliando sua eficiência da extração pela medida da atividade enzimática U por grama de batata e atividade específica da enzima U por miligrama de proteína. Como métodos realizados na prática, nós temos extração enzimática, atividade da enzima peroxidase e quantificação da proteína solúvel. Eu sou a Rafaela e vou comentar um pouco sobre os cálculos. Na medida de proteína, a gente tem os seguintes dados: do branco e do extrato enzimático diluído. Os dois foram feitos em duplicatas. Primeiramente, foi feita a média do branco, que deu 0,07395. Logo após, foi calculado a absorbância corrigida, que é a absorbância da amostra menos a absorbância dessa média do branco. E aí obtivemos o valor de 0,2030 e 0,1944. A curva padrão de albumina, que é a relação gráfica entre os valores de absorbância e concentração, gerou a seguinte equação: y igual a 0,2377x. E aí, fazendo a relação, a gente chegou aos resultados de 46,96 miligramas de extrato em 1 ml e 44,97 miligramas de extrato em 1 ml. Aí fizemos uma média desse extrato diluído, que deu 45,96 miligramas. Na atividade enzimática, a gente tem os seguintes dados: de branco e de extrato enzimático diluído. Os dois também foram feitos em duplicatas. Se fez a mesma coisa, se fez a média do branco e depois a absorbância corrigida. E aí obtivemos o resultado de 0,4167 e 0,3927. No cálculo da atividade enzimática, temos a seguinte equação: U por ml, que é igual a absorbância vezes o volume total do cubo, que é 6 ml, vezes fator de diluição, que foi 50 vezes, vezes 1000, que é o fator para correção de unidade, dividido por absortividade molar do tetragoiacol, que é 26.600 litros mol na menos 1, centímetro menos 1, vezes o tamanho da cubeta lida no espectrofotrômetro, que é 1 centímetro, vezes o volume da amostra, que é 1 ml, vezes o tempo de reação, que é 15 minutos. E aí, substituindo os valores na fórmula anterior, nós obtivemos dois resultados: 0,3133 e 0,2952. Bom, para o cálculo de U por grama, no lugar do volume da amostra, a gente vai usar a massa da amostra, que foi igual a 0,001. Foi feita a relação de 100 ml de solução salina para 5 gramas de batata. E 2 ml seria igual a X, que deu 0,1 grama. Aí teria que ser em 100 ml, e aí o resultado ficou 0,001. E aí tivemos resultado de 313,27 e 295,23. No cálculo de U por miligrama, se fez a relação de 1 ml de extrato para 45,96 miligramas de extrato diluído. E aí, em 2 ml, obtivemos 91,92 miligramas de extrato diluído. Então, 0,9192 miligrama por litro por extrato diluído. E aí tivemos os resultados do 0,256 e 0,241. Bom, em relação à atividade enzimática,
foi usado 100 ml de solução de NaCl a 0,5%, que vai resultar no salt, e isso vai melhor solubilizar a proteína na amostra. E como a peroxisidade é uma proteína, essa pequena concentração de sal vai permitir que a peroxisidade esteja melhor solubilizada. E no teste qualitativo, para a realização do teste qualitativo, é necessário diluir o extrato 50 vezes, porque a enzima na batata ela é muito ativa e ela gera uma medida de atividade enzimática muito alta. Então, ela escurece muito rápido. E a medida de atividade enzimática foi realizada utilizando 1 ml de extrato enzimático diluído, 1,5 ml de tampão fosfato e pH 6,0 para controlar o pH. 2,0 de água destilada para dar o volume e 0,5 ml de substrato de guaiacol a 1%, que ele é adicionado para que a enzima atue sobre ele, transformando em tetraguaiacol a 1 ml de peróxido de hidrogênio a 0,08%, que vai receber os elétrons da oxidação. E então, depois disso, esse tubo é levado em banho-maria a 30 graus por 15 minutos e é feita a leitura em espectrofotrômetro com comprimento de onda de 470 nanômetros, que é a faixa de leitura para os compostos oxidados. E depois disso, isso vai gerar uma cor. Eles vão gerar umas cores com tons de amarelo, laranja e até marrom. E isso quer dizer que quanto mais escuro, mais houve atuação da enzima sobre o substrato. E para eliminar quaisquer interferências, lê-se de novo em espectrofotrômetro o tubo branco que contém as mesmas soluções do primeiro tubo. Porém, no lugar do extrato enzimático, é adicionado água destilada. E também em relação às cores, quanto mais clara for as cores, quer dizer que menos houve ação da proteína. Pode passar. E aqui a gente tem a imagem do guaiacol, que com a peroxisidade ele vai resultar no tetraguaiacol. Continuando a discussão, agora no teste quantitativo, a gente precisa quantificar a proteína solúvel. Então, foi feita a diluição do extrato 10 vezes, foi adicionado água, a solução de NaOH, que mantém o pH alcalino, e o reagente de biureto. O reagente de biureto, ele contém cobre, e esse cobre, ele vai ele vai se ligar, ele se liga às ligações peptídicas da proteína e forma complexos planares, que são cromóforos. Esses cromóforos querem dizer que tem cor, vai gerar cor. Foi feito um banho-maria a 37 graus por 10 minutos. Esse banho-maria, ele auxilia na formação dos complexos, o que resulta em mais coloração. O tubo branco, ele foi feito para eliminação de interferentes, ele contém água, solução de NaOH e o reagente de biureto, só que no lugar do extrato diluído, a gente coloca mais água. Foi feita a leitura em espectrofotômetro em 540 nanômetros de ambos. A coloração azul claro, ela representa a baixa concentração de proteína, quanto mais azul arroxeado, azul escuro, é alta concentração de proteína. A curva padrão de albumina, a gente usa a solução de albumina porque ela é uma proteína padrão. Ela concentra a grande parte dos aminoácidos. Então, a gente consegue, a partir dela, a gente consegue calcular a concentração de outras proteínas e comparar a coloração das soluções. A conclusão. Após a finalização das análises, constatou-se a presença de enzima peroxidase, através do teste qualitativo. Nos testes quantitativos, a análise de atividade enzimática da peroxidase obteve resultado satisfatório, extraído da amostra. X1 igual a 0,3133 U por ml e X2 igual a 0,2952 U por ml. Na análise de atividade específica da enzima para obter proteína, os resultados foram X1 igual a 313,27 U por grama e X2 igual a 295,23 U por grama, sendo constatada a presença de proteína. Aqui estão as nossas referências.